Obrigado, queridos. Queridos, abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus 6,33 é o nosso verso que nós vamos compartilhar nessa noite. Mas aí você abre a tua Bíblia aí para você me acompanhar no livro em Mateus, no capítulo 6. Amém? Todos encontraram? Mateus, capítulo 6, verso 33, diz assim a palavra de Deus: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, nosso encontro de hoje eu queria trazer eu trouxe um tema de vida cristã. E o subtema dele, que está incluso nesse versículo, prioridades da vida, tá? Subtema, prioridades da vida. Em tudo na nossa vida precisamos ter algumas prioridades. Mas antes de eu falar nisso, o capítulo 5 e o capítulo 6 de Mateus, ele é conhecido, né, para os estudiosos da Bíblia que estão aqui, é conhecido como os capítulos do Sermão da Montanha. E o capítulo 6 em especial, que é o que eu vou trabalhar hoje, ele está dividido em 7 partes. Em momentos que Jesus está instruindo ali aquela multidão, ele faz 7 ensinamentos, ele cria 7 instruções aí dentro desse capítulo. Ele começa como viver no reino. Logo em seguida, ele nos ensina, através do verso 5 em diante, a oração modelo, que todos conhecem aí, a oração do Pai Nosso, né? A famosa oração do Pai Nosso, que é a oração modelo de oração, de como nós devemos orar. Depois ele fala sobre o jejum, que jejum é adorar. Então ele vai trazer algumas instruções aí de como jejuar, para não ficar, para a gente não se fazer de coisa, né, de diferentes, de estranhos aí, para alguns olhar e dizer, coitado, está sofrendo ali, né, para ninguém ter dó da gente. Então ele traz algumas instruções, quando você for jejuar e tal. Em seguida, Jesus vai falar de como investir no céu, investir no reino. Como você desenvolver esse investimento no reino, investir no céu. Depois ele vai falar sobre os nossos olhos, que os nossos olhos são lâmpadas, né? A partir do verso 22 ao 23, 2 versos, ele vai falar sobre nossos olhos, porque aquilo que nós vemos pode nos abençoar, como pode nos prejudicar, pode nos contaminar, porque através dos olhos é que nós criamos os nossos pensamentos. Os olhos são as janelas, né? É a janela da alma. Então, tudo que você visualiza vai direto para a sua alma. Se você agora está me olhando, você está criando algumas conclusões aí de mim, é os seus olhos captando a imagem, jogando para a sua alma, para você fazer algumas análises aí, tanto boas como ruins, de acordo com aquilo que você está pensando e agora imaginando. Então, assim, os nossos olhos, ele pode nos trazer coisas boas ou ruins. Em seguida, na sexta divisão aí no verso 24, Jesus fala sobre o servir somente a Deus. E a parte 7, a sétima parte aí, que é descansar na provisão de Deus, que é a parte onde nós vamos compartilhar, que fica do verso 25 ao verso 34, fechando o capítulo 6. E nessa parte aí, Jesus vem trazendo algumas instruções aí para as nossas vidas, porque ele sabia que nós viveríamos, né, dias difíceis, e precisaríamos de boas instruções para poder vencer esses dias. As instruções, elas estão na nossa Bíblia. Agora, praticar cabe a cada um de nós.
E aí esse verso, ele é um fechamento desses 2 capítulos aí, buscai, né? Depois que ele faz todo esse ensinamento, que ele traz aí, vai falar de vestes, vai falar de alimentação, vai falar de você não ficar preocupado com o de amanhã e aquela coisa toda, vai falar de como você dizimar, de como você ofertar, vai falar de como você investir no reino, para onde a traça não destrói. Aí ele diz, ei, né? Vou fazer um fechamento aí. Buscai assim, em primeiro lugar. Tá? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que eu falei serão acrescentadas na sua vida. Está um segredo aí, né? O segredo especial aí é isso. E nós vamos ver se a gente consegue concluir aqui o nosso assunto, para que a gente tenha um entendimento legal até nós sairmos daqui. Irmãos, fazer planejamento da vida. Para fazer um planejamento da vida, nós precisamos de ter ordens, criar algumas ordens de prioridades. Não tem como na verdade até tem, né? Quem vive assim tem uma vida bagunçada, quem não prioriza, quem não cria uma programação da sua vida. Então eu e você, nós precisamos, para termos nós precisamos criar as prioridades daquilo que nós vamos fazer, para que nós possamos alcançar êxito em tudo. Então, o que é mais importante? São algumas perguntas. 4 perguntinhas eu coloquei aqui para você anotar ou pensar. O que é mais importante? O que seria desnecessário? Então, você, né, para quem gosta de planilha, pode criar uma planilha. O que é urgente? E o que é superficial? Porque quando você faz essa projeção, essa tabela, essas anotações, o que acontece? Nós conseguimos enxergar melhor o que realmente nós estamos querendo. Se eu estou querendo trocar de carro, aí eu jogo na planilha, junto com as outras coisas que eu preciso também, aí eu vou ver, esse trocar de carro, ele é superficial, ele é prioridade, ele é essencial, é realmente necessário? Então, por isso há uma necessidade, nós precisamos, se nós não fizermos isso, né, não entender essas prioridades, fica difícil nós alcançarmos o nosso foco, nós alcançarmos o nosso objetivo com qualidade. Então, quando se entende isso, quando você cria essa prioridade, o que acontece? Você tem uma probabilidade aí de quase 90%, vou botar aí 90%, porque tem uns contratempos no meio do caminho, então, mas uns 90% de dar certo, de você ter sucesso na sua vida pessoal e em todas as áreas de existência da sua vida. Dentro dessa questão, quando você consegue entender o que é prioridade para se fazer, né? No Sermão do Monte aí, Jesus deixa muitas orientações para a nossa vida. Ele sabia das dificuldades que nós íamos alcançar. E você vai ver aí das preocupações, tempo de ansiedade, Mateus 6:25. Jesus está falando aí sobre esse processo. Então, ele sabia que nós íamos ter muitas dificuldades. Hoje nós sempre existiu, mas nos últimos 4 anos, mais ou menos para cá, se fala muito na depressão, né? Aumentou bastante a depressão, a crise de ansiedade, botado um afloramento aí. Nós temos grandes líderes, nós temos muitas pessoas que estão sentadas do nosso lado, que estão vivendo momentos depressivos, estão do nosso lado aí, e muitas vezes nós não sabemos. Então, tudo isso é uma questão de se trabalhar em Deus. Se nós trabalharmos essas prioridades e colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, eu acredito que a gente consegue grandiosamente, acharmos uma maneira de alcançarmos êxito. Amém, queridos? Deus não nos criou para vivermos aí sob pressão das obrigações do mundo. Tanto é que ele pega ali no verso 26, ele diz para a gente olhar as aves do céu. E logo em seguida, no verso 28, ele diz para olhar os lírios do campo. Para você ver que eles, além da qualidade de vida,
Não há neles uma preocupação do que se fazer amanhã, porque eles sabem que tem um Deus que provê. A própria natureza já reconhece que tem um Deus que provê. E nós que somos filhos de Deus, que somos criaturas especiais, representantes deles, não conseguimos enxergar isso. Nos deixamos se levar pela ansiedade do dia de amanhã. Quem não está preocupado aqui com o dia de amanhã? Por alguns instantes você se prendeu no que eu estava falando, pode ter esquecido do seu problema de amanhã, mas agora você voltou a pensar nele de novo. Não é? Faz parte, irmãos. Agora nós não podemos deixar com que isso tome conta da nossa vida. E precisamos avaliar o que é prioridade na sua vida hoje. Você sabe responder? O que é prioridade na sua vida hoje? Vamos refletir um pouco nesse versículo, e entender o que Jesus nos ensina que precisa, que deve ser prioridade na nossa vida. A primeira coisa que ele nos ensina que deve ser prioridade, qual é? O reino. E é qualquer reino. É o reino dos céus, é o reino dele. O que vem de Deus é o seu reino. O que precisa ser prioridade na nossa vida é o reino de Deus. Não é qualquer reino, não é o reino ali, o reino da Inglaterra, não. É o reino de Deus. Sabe? E das primeiras coisas que Jesus indica em toda essa lista, né, em toda essa lista de prioridade, a primeira coisa tem que ser o reino de Deus. E nós oramos, nós falamos, nós pensamos, e muitas das vezes o que acontece? Nós ficamos pensando assim, o que é esse reino de Deus, né? Esse reino, eu falo assim, o reino de Deus é uma coisa assim, fora de imaginação. Venha a nós o teu reino. Você consegue imaginar o que é isso aí? O que é o reino de Deus? Jesus, sabendo também de tudo isso, ele deixou algumas explicações para facilitar, ele simplificou, ele disse, o meu reino é isso, o reino dos céus é isso, o reino do meu Pai é esse. E ele deixou algumas coisas dizendo, ele fez algumas colocações de coisas práticas, de coisas do dia a dia, para nós podermos basear e ter um entendimento mais fácil do que era o reino de Deus. E lá Jesus diz assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente na terra. O reino de Deus também é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus também é semelhante a um fermento. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O reino de Deus é semelhante a um homem que busca boas pérolas, boas joias. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino de Deus é semelhante a um pai de família. O que um pai de família faz? O reino de Deus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. O reino de Deus, irmãos, é semelhante às 10 virgens, que pega a sua lamparina e se prepara para encontrar o noivo. Isso é o reino de Deus. Coisas práticas. Jesus era prático. Mas Jesus também deixou um ensinamento. Um ensinamento claro que o reino de Deus exige arrependimento. O reino de Deus, nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará nele. Que quem não nascer de novo não poderá entrar nele. Que somente os salvos receberão a chave do reino de Deus. Tudo isso Jesus deixou escrito na sua Bíblia. Jesus também deixou escrito que o reino de Deus pertence aos pequeninos, pertence aos pobres,
Jesus também deixou escrito que é preciso ser humilde para entrar no reino. O reino de Deus deve ser recebido como se recebe uma criança. O reino de Deus, dificilmente, para aqueles que têm amor à riqueza, entrarão nele. E Jesus aqui não estava falando que era pecado, que é errado ser rico, não, irmãos. Jesus está dizendo aquele que tem amor à riqueza. Aquele que coloca o seu dinheiro em primeiro lugar. Seus bens, sua qualidade de vida. Então, por isso ele colocou aqui dificilmente, porque a maioria vão valorizar mais os bens do que a necessidade de ter Deus na sua vida. O reino de Deus não é para aqueles que lançam a mão do arado e olham para trás. Esses não estão aptos para entrar no reino de Deus. Jesus também deixou escrito isso aí. Jesus também deixou escrito que o reino de Deus requer renúncias para quem quiser recebê-lo. Sem renúncia não tem como ter o reino de Deus sobre a vida. É a primeira coisa, irmãos, é a primeira coisa dessa lista de prioridade, o reino. E sem renúncia não tem reino sobre a nossa vida. Quem não renuncia não é apto para estar no reino, para entrar no reino. Usa a oração do Pai Nosso apenas como uma reza, porque não serve de nada para a sua vida você clamar o reino de Deus sobre a sua vida, se você não renuncia à vida errada que você leva. O reino de Deus é anunciado por sinais. E o reino de Deus deve ser tema das pregações nas igrejas. Aleluia, glória a Deus. Está lá em Mateus 10, 7, irmãos. O reino de Deus deve ser tema de pregação, de ensinamento. Muito está se perdendo isso. Porque você começa a pregar o reino, as igrejas diminuem. Mas que diminua a quantidade de pessoas, mas que cresça a quantidade de pessoas restauradas e mudadas no Evangelho. Chega, irmão, de multidão, sem mudança. Adianta. Igrejas cheias, lotadas, badernas, sem Cristo, sem vida transformada, sem reino. Precisa ter um reino sobre nós. E o reino requer mudança. Requer restauração. Para vir um reino sobre nós, Roberto, tem que ter mudança, Roberto. Quando você está pedindo o reino de Deus, você está pedindo justiça sobre você. Acorda, irmão. Se você não quer mudança, não quer restauração, não quer justiça sobre você, não ore mais pedindo o reino de Deus sobre você. Deixa a vida levar, faz igual Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Ninguém lembrou dessa música, só eu. Chega um pezinho, teve um pezinho ali que fez assim de carro. Né? O baterista tivesse ali, já tinha saído já. Se a vida te levar, a vida leva eu, irmão, você vai cair no abismo. Deixa a vida me levar, o reino leva eu. Aí vai dar certo. O reino de Deus pode ser considerado como tudo que vem de Deus. E o que vem de Deus, irmãos? Alguns exemplos aqui para nós. A família é algo que vem de Deus. A igreja. Não é esse prédio não, tá, irmão? Isso aqui tem um dono aqui na terra, que a gente tem até que pagar o aluguel dele. A igreja é você. Nós vemos de Deus. Isso é o reino. Aleluia, irmão. Você faz parte do reino. Você foi criado em imagem e semelhança para representar Jesus nessa terra. Então glorifica a Deus e diz, eu sou o reino. Mas se for bagunçado aí, não vai ser reino falido. Então tem que ser transformado.
Tanto é que sem Jesus você não é considerado filho, você é considerado criatura. Precisa de Jesus na vida para ser considerado filho, tá? Se Adão não tivesse pecado, você estava tranquilo. Mas como ele pecou, nós temos que mudar de vida. A fé, o amor, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, tudo isso faz parte do reino, tudo isso vem de Deus. Isso precisa fazer parte da prioridade na sua vida. Coloque como prioridade na sua vida fé, amor, comunhão com a igreja, comunhão com Deus, a sua família. Aí sim você está começando a praticar e colocando o reino de Deus sobre você. Já é uma parte, né? Já é uma grande coisa. Você tem recebido o reino de Deus sobre os seus planos aí, irmãos? O reino de Deus está sobre os seus planos, seus projetos. Preste atenção aí, de repente, é tanta coisa que você fica tentando fazer e não dá certo, e tenta dali, quebra daqui. Uma das coisas que mais acerta a gente é que quando nós chamamos o reino de Deus para a nossa vida, um bocado de coisa começa a se arrebentar em nós. Por isso que eu estou dizendo para você logo, se você não quer transformação, não quer justiça sobre a sua vida, não clame o reino de Deus. Porque quando você clama o reino de Deus, vem sobre você uma cobrança de mudança. Deus entende que Ele pode trabalhar na sua vida. E aí começa a haver umas quebradeiras danadas. E aí é onde a gente começa a ficar agoniado. Porque algumas coisas precisam ser ajustadas, precisam ser consertadas. Nós precisamos ser consertados todos os dias, mas tem vezes que a gente deixa as coisas bagunçar tanto, que quando o reino vem sobre nós, pau, explode. Dá a vontade do cara pular no chão e... Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está tudo se arrebentando, está tudo desmoronando. É Deus trabalhando na sua vida, permaneça firme que Deus vai mudar essa história em nome de Jesus. Aleluia, não desista, irmão. Se você chamou o reino de Deus sobre você, e eu creio em nome de Jesus, que pelo menos 95% dessa igreja hoje vai querer o reino sobre ela. Não vou colocar 100% não, porque não quero assumir essa responsabilidade que é de vocês. Mas eu também, irmãos, não vou lá perante o Senhor prestar conta da sua vida, não. Vou dizer para você que se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Tá bom? Não é aquela pregação lá, o pastor está pregando aquela pregação assembleana lá, que não sei o que, não, irmão. Eu vim de lá muitos anos atrás, mas não é isso não. Eu estou dizendo porque está na Bíblia. Se eu não mudar de vida, se eu não crer em Jesus, se eu não for fiel a Ele, se eu não for justo, eu não herdarei o reino dos céus. Está na Bíblia. A decisão é sua. Segundo, irmãos, justiça. Agora dói. Essas duas coisas são prioridades para as coisas andar bem na nossa vida. O reino e a justiça. Justiça, o que é correto, a sua justiça. Venha, né? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E o que é a justiça de Deus, irmão? O que é a justiça de Deus, viu? Mudança, transformação em tudo o que é necessário. Sermos corretos no trabalho, cuidar da nossa saúde, colocar justiça nas nossas realizações, não fraudar os nossos concursos, né? Pagar para fraudar lá nossas matrículas, não enrolar o nosso amigo quando for fazer negócio, não enganar o nosso chefe, dizer que está fazendo um serviço e não está. Você que é patrão, cuidar bem dos seus funcionários, tratar eles com justiça, com igualdade, corrigir quem tem que ser corrigido, mas tratar bem todos com igualdade, ser justo, ser honesto nos negócios, ser honesto com as suas esposas, com os seus esposos, sermos verdadeiros,
cheio de crente mentiroso dentro da igreja, ainda usa Jesus ainda para justificar os seus erros. Palavra bem que de vez em quando sai, mas tem que soltar ela. Acaba sem vergonha, né? Tá cheio. Mas é crente. Promete pagar uma conta, não paga. Fica esperando cumprir os 5 anos de SPC, de não sei o que lá, de limpar o nome. Toma vergonha, mano. Vai limpar teu nome, você não tem dinheiro, não compra. Isso não é coisa de crente, não. Isso não tem justiça de Deus. O reino de Deus não está nesse negócio, não. Danado de irmãos, de crentes, tentando viver uma vida que ele não tem condição de sustentar. Aí entra nas dívidas. Aí entra nos problemas. Aí a culpa é de Deus, a culpa é da igreja. A primeira coisa que faz é se afasta da igreja. Para de frequentar os cultos, se afasta da célula. E a culpa é de quem, irmão? Você que é irresponsável. E nós, como igreja, como representantes de Cristo, para ter o reino de Deus sobre nós, precisamos viver a justiça. E a justiça de Deus cobra compromisso, cobra responsabilidade, cobra deveres. Irmãos, fica tranquilo que domingo que vem que vai pregar a pastora. Nós estamos vivendo no meio das mulheres. No meio das mulheres aí, as pastoras estão pregando. Aí hoje a gente colocou aí o bendito fruto aí no meio, né? Para dar uma... Então no próximo domingo aí nós temos, né? Pregadora de longe. Aí está aí, trazendo a palavra para nossas vidas aí. E eu convido você a não faltar ainda a trazer um convidado, tá bom? Vai ser pregação de fogo, né, meu? Então, não se preocupe. Mas aproveite essa semana para viver o reino de Deus na sua vida, tá? Não adianta só vir para cá, chorar, sair pulando, sentir emoção, cair no chão, sair sapateando, falar em línguas. Se você não mudar lá fora, não serve para nada. Se não tiver uma vida transformada, se não for uma pessoa de caráter, um homem de caráter, não vai servir para nada. Você vai entrar naquela passagem onde Jesus disse aqui, ó, lá em Mateus 7:21, nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Pode dizer Senhor, pode sapatear, pode até orar e expulsar demônio. Mas se você não mudar de vida, se você não tomar jeito, se o reino de Deus não estiver sobre você, você não tem parte no reino dos céus. Aleluia! Essa parte é difícil da glória a Deus, né, irmão? Mas se eu disser que você vai receber uma vitória amanhã cedo, pelo menos você ainda recebeu aí, né, meu? Então, queridos, nós vamos sim, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então você já é vitorioso. E você vai ter vitória, você vai ter resultado na sua saúde, você vai ter solução dos seus problemas. Só que primeiro tem que ter o reino sobre você. Não tem jeito. Claro que vocês me convidam para dominar depois. Terceiro, irmão. Demais coisas. O que são as demais coisas? Nosso interesse. Primeiro, olha, irmãos, em terceiro lugar, né, poderia se dizer assim, é o último das prioridades, né? Poderia dizer assim, mas Jesus que ensinou que para nós termos essa última aí, essa terceira parte das prioridades, nós temos que primeiro ter as primeiras duas em prática. Primeiro nós temos que servir o reino. E segundo, acrescentar, pedir a justiça de Deus sobre nós. Aí, depois que essas duas coisas, esses dois pontos são simples, não é não, irmãos? É simples demais. Em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Coisa fácil, irmãos, olha. Duas coisas muito fáceis de se praticar e viver. Só o marido, vamos lá, né, irmão? Aí sim, irmãos.
Aí sim, aleluia. Aí vem a parte boa. Jesus não só bate, não. Eu não estou brigando com vocês, não. Estou falando que está na palavra aqui, irmão. Tem que seguir o reino. E tem que ter o reino e tem que ter a justiça de Deus. É o reino de Deus. O que é o reino? Quando nós falamos assim, venha a nós o teu reino, o que eu estou pedindo, irmão? Eu estou pedindo para que tudo o que acontece no céu, como é o céu, seja aqui onde eu estou. Mas aí quando Deus vem para fazer isso, eu não quero. Porque tem que transformar o ambiente, tem que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha forma de ser, eu tenho que mudar a minha forma de falar. Eu soltei um vídeo essa semana num grupo aí dos irmãos. No grupo de teologia, se for vir aí, né? De uma pessoa ministrando. E ela criticando, né? A pessoa estava ministrando e ela criticando o irmão. Não adianta, né? Eu vou repetir um pouco, que eu gravei. Eu prestei atenção que eu gravei. Não adianta você estar aqui e pregar a palavra e quando terminar o culto, passar ali no bar e comprar uma cerveja e ir para casa. Não adianta! Aí ela vai e salta um palavrão. No púlpito. O que é isso, irmãos? Olha, eu não posso julgar a pessoa, não sei se foi um ápice ali, né? Mas é uma palavrão pesada, né? Os irmãos que viram aí o vídeo, botou para arrebentar mesmo. E assim, não é a questão... O que a gente deduz com isso? Que é o hábito da pessoa no dia a dia. Então, naquele momento de euforia ali, de empolgação, o que aconteceu? O que faz parte do dia a dia dela, fluiu. Então, escapuliu. Não sei se, né? Irmãos, o reino de Deus é para ser vivido em todos os lugares. A justiça de Deus, ela precisa fazer parte da sua vida, Elias, aonde você for. Aonde o Elias estiver, tem que fazer parte da sua vida. Não é só aqui dentro da igreja, não. E aí o Francisco vem para cá todo certinho, junto com a família, segurando a mão da mulher. Chega ali na frente dos irmãos, abre a porta, ele apareceu. Muitas das vezes com a Bíblia, né, de meio metro debaixo do braço. Bacana, irmão, tá lindo, né, Elias? Você tá bonito, né, Elias? Agora, como é que você é lá fora? É aí onde que tem que demonstrar o reino. Chega de crentes hipócritas, hipocrisia, irmãos. Fariseus dentro da igreja. Eu não digo nem fariseu pela raça, não, porque Jesus era fariseu, era pelas atitudes. A ação de você demonstrar uma coisa e não ser. Para que essas coisas, esses meus interesses se acrescentem na minha vida, eu preciso viver o reino e a justiça de Deus. Ou eu preciso deixar que o reino e a justiça de Deus seja sobre mim. Amém? Posso ver o glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Tá fácil, né, irmão? Tá fácil. Glória a Deus. Deus gosta de realizar os nossos sonhos. Quem crê que Deus gosta de realizar os nossos sonhos? Amém? Meu tempo já está indo embora. Deus gosta de realizar os nossos sonhos. Só que primeiro, nós precisamos fazer o que está lá em Salmos 37:4. Agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. O que nós queremos muitas vezes é, primeiro que o Senhor realize o nosso desejo, para depois... Se Ele realizar, nós vamos lá agradar o Senhor. Se Deus me abençoar, eu vou ofertar. Se eu receber um propósito lá, eu vou dizimar. Só que quando você recebe ou dizima, recebe a bênção lá, a maioria das vezes, você some. Mas essa mesma pessoa que só vai vir ofertar, né? Vou pegar um gancho do Paulo aqui um pouquinho, para você não ficar com raiva só dele. Essa mesma pessoa que vai vir ofertar
que não vem ofertar e nem dizimar porque está esperando um dia X, ou porque não crê no dízimo e na oferta, que eu já vi isso em alguns lugares, é a mesma pessoa que vem, quer ter um som bonito, quer sentar numa cadeira boa, quer que o ar-condicionado esteja funcionando, quer que o chão esteja limpo, que o banheiro esteja limpo, quer que a água esteja gelada. É essa mesma pessoa. Hoje eu estava, os irmãos ali de São Francisco estavam numa obra lá, eu estava lá e o pastor fez um comentário que eu achei interessante. Eu gravei o comentário dele que ele fez lá comigo. E algumas irmãs que impedem do esposo ir no final de semana ajudar na obra do Senhor. Vocês sabiam que tem isso aqui, irmãos? Não, você não sabia, né? Tem aqui nessa igreja. Não estou falando de outra igreja, não, estou falando da tenda. Que o irmão não pode, não vai, não, meu amor, não vai hoje, não, hoje é domingo. Você trabalhou a semana toda, deixa lá que o pastor se vira, o pastor não tem nada que fazer, não, ele tem que estar lá mesmo. Para vocês que são novos aqui, que não sabem, todos os pastores aqui trabalham. O único que está, no momento, está desempregado sou eu, porque eu peguei as contas mesmo. Mas a gente sempre trabalhou, irmãos. E aí ele comentou o seguinte, que essa mesma pessoa, essa mesma mulher, sabia? Ele falou assim, pastor, você sabia que essa mesma mulher que impede o esposo dela de vir ajudar na obra no domingo, porque ele passou a semana trabalhando, ele tem que descansar até tarde, é a mesma mulher que vai me ligar na terça ou na segunda-feira pedindo para orar, porque o marido dela é uma traste. É a mesma mulher que vai orar pedindo para orar para a família dela, que o marido dela está sendo irresponsável, não quer cuidar bem da família. É a mesma. Então, as mesmas pessoas que reclamam são justamente as pessoas que não ajudam. E o reino de Deus, ele precisa estar em nós por completo. Na sua casa, no seu trabalho, aqui dentro, lá na célula, lá naquele lugar onde só é você daqui, ninguém te conhece daqui, lá, você está sozinho na empresa, sei lá onde. Na viagem, tem alguns irmãos aqui que trabalham viajando, sabe, lá naquela viagem, dentro do carro para onde você vai. É lá que o reino de Deus precisa estar presente na sua vida. E Jesus diz, o salmista escreve, agrada-te o Senhor, e depois, tá aí na sua Bíblia aí, tá, Nil? Salmo 37, verso 4. Depois, só depois, o Senhor vai realizar o desejo do seu coração. Então você quer que seus desejos realizem? Então comece a agradar o Senhor primeiro. Como é que eu agrado o Senhor? Buscando primeiro o reino dele. Aleluia, né, irmãos? Coisa fácil, meu Deus do céu. Além disso, devemos ir primeiro entregar o teu caminho ao Senhor e depois confiar nele, o mais ele fará. Lá também em Salmo 37:5. Fácil. Muitas das vezes nós não entregamos, nós não colocamos a nossa vida ao Senhor e queremos que ele guie o nosso caminho. Primeiro você precisa entregar seus caminhos a ele. Jesus disse que ele é o único caminho. Então entrega os seus caminhos a ele. Deixe que o resto ele fará por nós, por mim, por você, em nome de Jesus. Para concluir, no finalzinho do versículo diz assim, vos serão acrescentados. Existem algumas frases, irmãos, que a gente já leu em alguns livros, já até comentei, gosto de lembrar algumas vezes, principalmente em alguns treinamentos de liderança que a gente faz, que elas têm a conotação dessa seguinte forma: tempo é uma questão de prioridade. Ou você faz o tempo. Outras, o tempo é relativo à sua prioridade. Então, de acordo com o que você prioriza na sua vida, é o que você vai fazer de melhor para você. Se você priorizar o reino, você vai viver o reino. E ponto final. Uma das coisas que foi comentada aqui, eu não lembro qual dia, se foi no culto ou se foi na escola,
Mas assim, nós tivemos agora há pouco tempo um encontro com Deus. Amém? Quem participou aí? No encontro com Deus nós tivemos 40 dias de oração e jejum antecedendo o encontro. E tivemos 21 dias, que são os últimos 21 dias, eles são presenciais aqui no prédio, uma vez por dia durante 1 hora. E todas as pessoas, foram 42 pessoas que fizeram parte da equipe. Essas 42 pessoas, elas estiveram aqui durante 21 dias, todo dia elas vinham aqui orar durante 1 hora. Só que quando acabou o encontro, essa 1 hora ela não ficou mais para servir a Deus, ela foi ocupada com outra coisa. Está vendo que quando nós queremos, nós priorizamos? Se você colocar como prioridade, vai fazer, irmão. Se você priorizar ler um livro, ler 2 capítulos de um livro por dia durante... Não, eu vou tirar 1 hora do meu dia, não precisa mais do que isso. Para mim ler um livro. Tem livro que você vai ler em menos de 1 mês. E vai acrescentar muita coisa na sua vida. Se você priorizar ler 2 capítulos da Bíblia por dia... Vai chegar um determinado momento, vai passar aí 1 ano e pouco, você vai terminar de ler a Bíblia toda. Porque esse tempo vai passar do mesmo jeito. Quanto tempo você gasta na rede social hoje? Você já conseguiu calcular? Você já criou assim uma... Sabe, irmãos, olha, você que é cristão, servo de Deus, precisa acordar para um mundo novo que nós estamos vivendo e que vai levar a maioria dos crentes à perdição. Porque estão se robotizando, se deixando ser controlados por uma mídia suja que invade a nossa mente com muita sutilidade. Então faz o seguinte, coloque um tempo para a sua rede social diária. 1 hora por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, você vai ter 2 horas a menos dos 24 horas. E eu acho que já vai ajudar muito, porque tem gente aí que passa 6 horas, 5 horas, até mais na rede social. E ler a Bíblia e priorizar o reino, sem chance. Crie prioridades, irmãos. Faça uma planilha para a sua vida, em nome de Jesus. Acho que a única mensagem que eu queria trazer para você hoje, e que eu queria que você saísse daqui com ela na sua mente. O que é a sua prioridade? Como é que está a sua vida? Você está fazendo tudo ao mesmo tempo? Você está fazendo o que dá na hora que dá? Aí você esquece o que ia fazer. Aí você começou um negócio agora, aí amanhã já está fazendo outro, daqui a pouco está mexendo com outro, aí quando você vê não realizou nenhum nem outro. E o tempo passou, porque o final do ano já chegou. E ficamos tanto tempo aí, muitas das pessoas, nem todos, ficaram tanto tempo perdidos nas mídias, olhando para esse tal de corona. E se prepare que vai vir outra pior logo em breve, irmão. Então não fique aí perdendo seu tempo com corona, não. Porque vai vir outra. Logo em breve vai vir outra praga dessa que vai dizimar a população também. E é assim. Então, para isso, eu preciso estar focado no reino. Porque se uma dessas pragas vier e eu for um deles, eu quero estar salvo. É o mínimo. Então, foque no reino. Priorize Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Seja para abençoar pessoas, seja para viver a tua vida, seja para ser ofertante, seja para ser evangelista, seja para ser pregador, seja para ser líder de célula, não sei. Priorize o reino. Que Deus tem um propósito grandioso e as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem está feliz aí, diz glória. Amém. Grupo, cadê a banda? Vamos saber aí, galera. Irmãos, se eu e você praticarmos 10% do que nós aprendemos, mas colocar 90%
de Deus dentro de nós, nós vamos mudar a nossa vida. Você vai ser referencial, se você ainda não é. Se você já é um referencial por onde você vai acrescentar esse referencial. Amém? Viva o reino e deixa a justiça de Deus cuidar de você. Vai doer. Jesus não disse que seria fácil. A justiça de Deus cobra mudança, cobra transformação. Glória a Deus, irmãos. Vai mudar o seu jeito de falar. Precisa mudar o seu jeito de pensar. Precisa mudar o seu jeito de andar. E algumas pessoas vai mudar o jeito de se vestir também. Mas dessa forma, você vai ser abençoado por Deus em nome de Jesus. Porque todas as suas preocupações serão supridas por Cristo. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, queridos. Vamos adorar o Senhor. Já estamos finalizando o nosso encontro de hoje. Pode ser aquela mesma. Pode ser aquela mesma. Eu vejo. Enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos, se tiver alguém nessa noite que no seu coração deseja renovar uma aliança com o Senhor, para que o Senhor possa, para que o reino dele seja prático na sua vida, eu não vou te chamar aqui na frente, não. Eu quero que você, aí onde você está, enquanto nós adoramos, você vai colocar a mão no seu coração e vai falar para Ele: Senhor, essa noite eu quero renovar minha aliança contigo. É você que vai falar. Porque eu quero que o teu reino venha sobre mim. Eu quero ter as respostas que o Senhor tem para a minha vida. E eu tenho certeza que Ele vai honrar você em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.